Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Oi, seres humanos, tudo bom? Catarina Fernandes com Emanuele Farias. Hoje no Experimenta com Augusto dos Anjos. Show de bola. Hoje a gente vai trabalhar com vocês, tá? Um poema que é a Psicologia de um Vencido. Esse poema que é esse referente a esse videozinho lá que começou o nosso vídeo de hoje, certo? Assim que terminou o vídeo, você percebeu que eu coloquei o poema bonitinho lá pra vocês e a gente agora vai trabalhar as estrofes desse poema. Quem está acompanhando nas redes sociais, o poema já andou rolando aí nos nossos stories. Exatamente. E em seguida, depois lá na timeline, a gente vai também deixar algumas dicas e coisas importantes sobre esse vídeo de hoje. Enfim, beleza? é impossível você não ter visto o vídeo e é impossível você não ter visto o poema. Você vai ver o poema. Não se se preocupe. você for retardado. Bora. Let's go? Let's go. Psicologia de um Vencido, eu quero começar falando do título. Não quero começar falando do título, eu quero começar falando do Augusto dos Anjos, que é o autor do negócio, né? Porque, assim, primeiro que todo mundo acha que todo escritor legal ou é carioca ou é paulista, eu quero começar dizendo que o Augusto dos Anjos era paraibano. Acho ótimo. Luxo. Adoro um restinho. Quero também dizer que ele era professor, me sinto muito honrada com o Augusto dos Anjos sendo professor. E o que é mais legal é que ele produziu no início do século XX. O único livro do Augusto dos Anjos, que é esse, que se chama Eu, foi publicado em 1912, 2 anos antes dele falecer. Ele nasceu em 1884, faleceu em 1914. Por estar no início do século, ele vai pegar tanto as influências do século XIX, como vai trazer algumas características que são exclusivas, que são, como é que fala aquilo? Originais dele, e vai fazer essa mistura aí. Ele parece um satélite que vai pegar essa... absorvendo tudo e mesclando as ideias. Da tradição. Sim. E da modernidade, coisa que ninguém tinha feito ainda. A gente vai já falar disso. Hoje que na realidade é as novas vertentes, as coisas que realmente funcionam, que chamam mais atenção, são as coisas que modificam, que experimentam de formatos diferentes. Só que a gente está em 2019 e ele fez isso em 1912. Foi aí um percursor dentro de todo esse processo. E aí o livro Eu, né, dele a gente tirou Psicologia de um Vencido. Ele começa, na realidade, posso começar assim, ó, minha estrofezinha. Eu queria começar falando do título, continua na verdade. Ela ainda não conseguiu falar do título. O título é Psicologia de um Vencido. Quando ele se coloca como um vencido, porque ele está falando de si mesmo. O primeiro verso diz, eu, filho do carbono e do amoníaco. Então ele é o vencido. Ou seja, não adianta o que aconteça na vida do coitado do Augusto dos Anjos. Ele está vencido, a gente vai ver quem foi que venceu o Augusto dos Anjos. Ele está fadado, né, ao lado mais bad da coisa. E aí quando ele faz a citação do eu, filho do carbono e do amoníaco, ele faz na realidade uma referência à composição realmente que o corpo tem, em que eu tenho o carbono simbolizando o grupo de carboidratos existentes no corpo e o amoníaco a principal formação de grupamentos de sais minerais, da formação das proteínas. E aí nós temos principalmente o lado inorgânico do corpo em si. Sabemos que quando a gente fala de carbono isoladamente, eu posso estar falando só do carbono, grafite, diamante e todas as suas formas alotrópicas, mas eu também posso estar falando dos carboidratos, que é o que ele referencia nessa parte do texto. Ao mesmo tempo também é uma metáfora, porque o carbono é a parte orgânica, que é o corpo, que vai se decompor. E o amoníaco é a inorgânica, que é a alma, ou seja, ele está dizendo assim, eu sou corpo e alma. Exato. Né? E na realidade, essa formação, essa conexão, ela é inclusive muito forte, porque inevitavelmente, lá na frente a gente vai falar um pouquinho
sobre alguns males que afligem geralmente o corpo e outros que afligem a alma, que trazem aí algumas formações de doenças psicossomáticas, mas isso era quem para si, calma aí. Na mesma estrofe, ele ainda vai dizer que ele que desde que ele nasceu, ele sofre a influência má dos signos dos zodíacos. Ele não sofre uma influência qualquer, uma influência má. Ou seja, ele já nasceu predestinado ao lado ruim. Ele está só reafirmando a todo momento que ele é um pobre rei. Esse lado do zodíaco, na realidade, se referencia também à formação do quanto a estrutura do campo eletromagnético que existe dentro do Não é sistema. gravitacional. Não é gravitacional. Tem 3 vídeos, gente, essa menina falando de campo gravitacional. Tá ficando difícil. Eu sou Tudo bem. isso, gravitacional. Então, o campo eletromagnético, ele modifica, ele mexe realmente conosco, ele mexe com algumas condições do planeta em si, a questão do que a gente fala, da relação da Lua com as marés, entendeu? Elas são devido à formação do par de elétrons não ligantes, a formação das pontes de hidrogênio, que vão se modificando e vão sendo alteradas de acordo com o posicionamento desse campo em si, certo? Quando ele fala influência má do signo zodíaco, ele fala também do mau posicionamento. Eu agora fiquei pensando que quando o pessoal fica ali todo romântico falando da super lua, na verdade pode estar acontecendo uma catástrofe horrorosa, porque a lua está enorme, entrou no campo eletromagnético da Terra e a pessoa está lá, olha amor, a lua, que coisa linda, e o caos reinando na Terra. Por aí, né? Assim, ela sempre está, né? Ela está dentro do nosso sistema do campo, ela só se modificou a posição. E aí, quando ela modifica a posição, ela corre risco de gerar aquelas marés super altas em alguns locais. Então é bonitinho, romântico de um lado. E o caos truando. E o caos truando do outro lado, mas participa, vai. Continuamos dizendo que ele é profundissimamente hipocondríaco, tadinho. Ele acha que tá doente. Eu queria só falar da forma que o Augusto dos Anjos escolheu, que é o soneto, que é clássico, né? Surgiu lá no Renascimento. E essas rimas que estão bem organizadas, né? Amoníaco, que rima com zodíaco, mutilância, que rima com infância, são rimas interpoladas, né? Essas rimas que ficam nos polos, digamos assim, da estrofe, né? Só para um bisuzinho aí pra galera não ficar, ai, como é que eu memorizo? Tá, a rima tá no polo. Amoníaco e zodíaco, né? É isso. São os extremos. Isso, hipocondríaco e cardíaco, que vai ser da próxima estrofe, também tá do mesmo jeito. Então, assim, ele preserva características clássicas e traz inovações modernas. Certo. E aí o fato de ser soneto, eu descubro por quê? Porque você olhou pra cara do texto, 2 quartetos, 2 tercetos. Manu, pode ser um quarteto, um terceto, um quarteto. Não, pode não, é organizado. 2 quartetos, 2 tercetos, sonetinho italiano, só filé, que foi o que a gente aproveitou. Tem outro tipo de soneto, mas o que a gente usa na tradição da literatura brasileira é o italiano. Show de bola. Profundamente hipocondríaco. Complicado, né? Pessoa que vive... Eu acho que ele não disse assim, eu sou hipocondríaco, ele disse profundissimamente hipocondríaco, né? Ainda tem um superlativo aí. É valendo. É valendo. Hipocondríaco, aquela pessoa que tem, sim, é um distúrbio, ele forma ações psicossomáticas sobre o corpo, porque ele acredita muito estar doente. Em alguns casos, as pessoas precisam estar doentes, às vezes é uma forma de chamar atenção, outras, inúmeras, na realidade, não explicadas ainda pela psiquiatria em si. Mas as doenças psicossomáticas são doenças que apareceram muito aí nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar esse tipo de material do eu, a gente não tinha, por exemplo, essa entrada para falar agora. Porque não se via muito. Hoje, a coisa mais comum. No verso seguinte, que ele fala assim, o ambiente causa repugnância, né, que está super relacionado com a questão do determinismo. Porque, na época, uma das ideias era o homem é determinado, o comportamento humano é determinado pelo meio, pela raça e pelo contexto histórico. Então, o meio, esse ambiente que causa repugnância, que traz essa hipocondria pro eu lírico, né? Sim. Tá falando aí que é psicossomático, né? Então, assim, o ambiente está influenciando a mente do eu lírico. Sim. E aí a mente projeta sobre o corpo uma ação sintomática, tá? Que tá nos dois próximos versos. Sim. Que é uma ânsia. Não só, porque nos 2 próximos versos são descargas, são gatilhos que são hormonais. Mas existem gatilhos que são também emocionais, em que a tristeza ela pode gerar dores pelo corpo, pessoas que entram em quadros de depressão e que têm urticária, que têm lesões, tá? E essas lesões, na realidade, você vai no médico, toma remédio, não passa. Trata a lesão, mas não trata a cabeça e continua doente. Exato, e às vezes o remédio não trata a lesão.
combater, porque aquele remédio era para aquela lesão de uma origem. Como a origem é diferente, você precisa de um outro tipo de medicação e de aceitar a presença mesmo de um tratamento psiquiátrico, que muita gente ainda acha que é algo, porque eu estou louco, não tem nada a ver, eu acho que louco todo mundo é. É quem me diz que não é feliz. Exatamente. E sim, um diazinho de terapia, descargazinha uma vezinha na vida, pra armar ninguém. Análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. São referências hormonais que na realidade a gente sabe, tá? Alguns descargos de dopamina e adrenalina que são associadas a um momento de ansiedade. Mas esse tema a gente vai conversar um pouquinho mais lá no vídeo sobre o Machado de Assis, tá? Você encontra lá também, tanto na timeline, no Instagram, como vai estar no canal do YouTube. A gente vai falar do Machado de Assis. A gente vai falar do Machado de Assis. E esse tema eu vou me aprofundar mais lá, beleza? Mas é uma referência ainda de uma descarga de dopamina e de adrenalina. Segue o baile dizendo que já o verme extraoperário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Posso comentar a figura de linguagem que tem bem aqui nesse terceiro, que é o seguinte: se você colocar na ordem sintática direta, você tem sujeito, verbo e predicado, né? Verbo já é nada predicado, enfim, sujeito e predicado. Então tá tudo invertido aí. A ordem direta seria: o verme come o sangue podre das carnificinas. Esse eixo operário das minas é um aposto, né? Tá só explicando aí quem é o verme. Então é um hipérbato. O hipérbato é essa figura de linguagem que mexe na ordem direta da oração, hipérbato, né? Não bonito. E aí esse verme que come acho legal a relação dos dois tercetos, né? Sim. Ele diz aqui que o verme come o sangue podre e tá espreitando os olhos, é o mesmo verme. Come o sangue podre, tá espreitando os olhos, mas não vai comer os cabelos. Comer os olhos é fácil, comer os cabelos é que são elas. Por quê? O verme em si, os vermes eles não têm ainda um sistema digestor propriamente organizado, eles não têm como fazer a quebra de alguns grandes proteínas. A proteína que é a queratina, que serve tanto para a questão do cabelo como para as unhas, na realidade nós não temos ainda um organismo que tem uma alimentação baseada nele. Quando a gente morre, estes dois continuam a crescer, porque são feitas células mortas, né? Então, continua crescendo cabelo, continua crescendo unha, mas todos esses animais, na formação dos vermes, micro-organismos que são decompositores, eles se aproveitam para fazer essa quebra das grandes proteínas. E o verme já se aproveita do negócio, está meio quebrado, e finaliza a sua alimentação, porque ele não consegue fazer a quebra de grandes proteínas. Se fosse um ser humano, o olhinho seria um pudim. Yes. E o cabelo seria plástico. Aprende essa, hein? Então, o cabelo é um plástico, é uma formação de polímero, são as queratinas, diferentes tipos de queratina. O cabelo não é plástico, é só uma comparação para você poder aprender. Na realidade eu prometo depois gravar algo com calma sobre essa história de plásticos e polímeros, sem entender o negócio melhor, certo? Mas a gente tá falando de digestão. O verme digere o olho bonitinho, porque é como a gente come o pudim, bem facinho. E o verme não digere o cabelo facinho, porque é como se a gente estivesse comendo plástico. Por isso que as baleias estão morrendo, porque você para de jogar plástico no sacolinha, meio, tá? Coisa fofa. Consome Consome, compra. Descartável. Sim, e aquela bandejinha de isopor que nem recicla. É verdade. Vocês são horríveis. Só finalizar essa parte. E pronto, o vermezinho vai ficar lá. Na frialdade inorgânica da Terra. Por que a Terra é inorgânica? Porque é a formação do conjunto de sais minerais. E aí que a parte inorgânica da química em si, a má composição do solo, são de compostos derivados de sais minerais, são de compostos inorgânicos. Sabe o que eu acho massa? Senhora. A formação do Augusto dos Anjos não tinha nada a ver com ciências. Ele era formado em Direito, professor de português, de geografia e fazia uns poemas massa desse jeito, com todas essas referências da ciência. Show de bola. Se esse cara estivesse vivo, eu chamava ele para gravar vídeo aqui, sabia? Dá um beijo na boca dele. Ele não é feio, mas dava, hein? Relaxa, besteira. Beijo, gente. Experimenta com. Até o próximo.